menino, o garoto que é de família muçulmana, descobriu o evangelho. Sim, o filhinho querido foi no fim da semana passada. Semana passada foi quente o negócio. Acho que foi sexta-feira. Se não me engano, 14 anos, né? Acho que foi sexta-feira, 14 aninhos. Tô procurando ele aqui. A preocupação dele era saber se o pai pusesse ele na parede, se ele ia ter que confessar com todas as letras tudo que ele já crê sobre o evangelho. E eu falei, não, querido, não vá comprar essa briga, você não precisa. Não venha com essa proposta nem com essa preocupação. Viva, sem palavras, o evangelho. Desde que o fruto do evangelho comece a provocar a consciência deles. Se eventualmente chegar esse dia, você já vai estar infinitamente mais amadurecido. Mas agora não. Eu me lembrei até da história do Sadhu Sundar Singh, que com 14 anos de idade converteu-se ao evangelho. Ele era um hindu, filho de uma família hindu de casta elevada. O pai era governador na região, se não me engano, do Punjab. E ele se converteu aos 14 anos, uma família rica. Converteu-se como? Ele era religiosíssimo hindu, piedosíssimo desde que nasceu. Fazia jejuns, orações, era um menino monge. E estudando numa escola ocidental, porque o pai queria que ele tivesse também uma cultura ocidental, que aprendesse bem inglês, literatura, muitas coisas, a única alternativa que o pai tinha foi colocá-lo numa escola presbiteriana que existia lá no lugar. Era todo em inglês. E ele foi a propósito de aprender inglês e entender a cultura ocidental. E caiu nas mãos dele um Novo Testamento, e ele começou a ler o Novo Testamento e se fascinou, se apaixonou por Jesus, mas entrou em crise, em angústia, porque disse, eu vou trair minha família. O preço de ter essa fé, de crê-la e de mantê-la, vai ser pesado demais. E depois disso ele começou a ficar com raiva de Jesus. Do Jesus que o havia seduzido, do Jesus encantador, do Jesus que ele não conseguia mais esquecer. Incontestável. E a perturbação foi tão grande, ele foi ficando tão cheio de ódio, que um dia ele pegou o Novo Testamento dele e o rasgou. Ajudou no apedrejamento de um crente que estava tentando pregar o evangelho na cidade. Meu Deus! Ele participou e rasgou o Novo Testamento e disse, eu odeio Jesus. Até o pai que olhou aquilo falou, não precisa tanto não. Não precisa virar cristão, mas chega, né? Mas o garoto não teve mais sossego. O desassossego tomou conta dele. Até que uns dias depois, ele não aguentava mais aquela luta. E ele decidiu se suicidar. Ele falou, olha, eu vou dar uma chance a ti até hoje, se não me engano, 5h05 da manhã, que era quando passava o trem, era um horário quebrado lá, às 5 da manhã. Passava o trem na frente da casa dele. Se até 5 da manhã o Deus verdadeiro não se revelar a mim, eu vou botar minha cabeça na linha do trem. Meu Deus, cara. 14 anos. Aí ele passou o dia em jejum e oração, tomou todos os banhos hindus de purificação, se assentou numa posição de meditação e espera em profunda agonia. Quando foi se aproximando das 5 horas da manhã, ele se preparou para levantar, andar na direção do trilho e botar a cabeça e morrer na madrugada. Quando, ainda de joelho, gemendo e vendo que a hora estava chegando, ele simplesmente viu uma luz entrando por debaixo da porta do quarto dele, a porta abriu-se. E ele disse que era tão sublime que ele não teve nem coragem de erguer a cabeça. Sabia que ele estava na presença do sublime absoluto. E ele disse, quem és tu? E ele ouviu a voz
e dizia: eu sou Jesus, aquele a quem tu apedrejaste lá na praça. Sou eu que estou aqui contigo. Olha, eu não vou me alongar, a vida do moço virou uma das coisas mais icônicas da história da fé. Na Índia, ele é considerado entre os cristãos uma espécie de apóstolo indiano sem comparação. Ele viveu de 14 aos 33 anos pregando o Evangelho e desapareceu aos 33. Sumiu, subiu no Himalaia. Ele tinha certeza que ele não passaria dos 33, fez uma dedicação celibatária, não queria nada, mulher, nem nada, nem filho, só queria servir, pregar. A história é linda, está num livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrantes, Sadhu Sundar Singh. Maravilhosa a história. Mas no meio disso tudo tem o pai dele, que quando o viu, de fato, assumir Jesus após essa madrugada, com o encontro com a sublimidade da luz, da voz, e ele começou a pregar, o pai não suportou. E como ele não voltava atrás, ele foi não só tenebrosa e severamente punido, mas deserdado e expulso de casa, perdeu o nome. Foi quando ele virou um andarilho. Eventualmente ele passava de volta na cidade dele, só andava descalço, e de vez em quando o pé feria, e ele deixava umas marcas de sangue aqui e ali no caminho. Acabou que o povo passou a chamá-lo de o apóstolo dos pés sangrentos, o sadhu cujos pés sangravam. Ele não parava de andar de aldeia em aldeia, pregando. E o pai foi ouvindo as histórias, até que anos depois, muitos anos, o pai nunca mais tinha falado com ele, mas vivia num inferno de angústia pelo que fizeram ao filho. Até que um dia o pai soube que ele estava na cidade de passagem, correu na direção dele, o abraçou e o beijou e pediu perdão e falou: eu queria que você me batizasse. Meu Deus. Aí ele batizou o paizinho dele. O pai disse: agora fica em casa. Ele disse: eu não posso, papai, eu tenho que continuar andando até o dia que o Senhor me levar, mas eu vou anunciar por toda a Índia. E viajou para o Tibete e visitava todas as regiões da Índia. Foi uma vida de um andarilho da palavra, a pé, aqui e ali um trem. Acabou que ele se tornou um indivíduo tão icônico que foi levado à Inglaterra, foi apresentado aos grandes líderes cristãos da Inglaterra e até políticos. E ele era um homem sábio, cheio de parábolas. Ele, aos 30 anos de idade, estava idoso e rígido, como um homem velho de maturidade. E aos 33, ele se despediu, andou na direção dos Himalaias e desapareceu para sempre. Então, eu, quando ouvi a historinha do meu filhinho querido, de 14 anos, muçulmano, que encontrou o Evangelho, lendo a palavra, eu me lembrei na mesma hora do Sadhu Sundar Singh. O que ele diz aí? Caio, minha mãe descobriu que eu estou lendo o Novo Testamento e contou para o meu pai. Ele ficou zangado e me chamou de idólatra. E disse que o Isa do Corão é o verdadeiro. E se o Isa fosse filho de Alá, Alá jamais deixaria ele morrer. É porque o Corão diz que o Corão exalta Jesus, né? Eu não sei se ele já leu o Corão. O Corão exalta todo mundo, exalta Moisés, exalta Davi, exalta os profetas de Israel. Maria tem um papel muito importante como mulher santa no Corão, e exalta Jesus. Jesus é mais exaltado do que todos. Quais são os problemas do Corão com Jesus? É que a filosofia, a teologia islâmica crê que
Se alguém sofre um sofrimento miserável como aquele que Jesus sofreu, essa pessoa é injusta, é castigo. É castigo. Eles são kármicos? Não, eles acham que Alá é justiça absoluta. Então, se você está sofrendo injustiças daquele tipo, você merece sofrê-las. Sim. Então você é um grande pecador. É teologia moral de causa e efeito. Causa e efeito. Teologia moral de causa e efeito. Então, Jesus, eles dizem, não foi a cruz. Quem foi a cruz, de fato, foi um sósia. Jesus foi salvo da cruz e foi levado para Deus, para lá, para não ver sofrimento. Esse é o Issa do Alcorão. Não tem cruz no Alcorão. Está desfeito o escândalo da cruz. Porque de fato a cruz é maldição mesmo. É isso que eles não vão entender, parece que jamais. Porque aquele que não teve pecado, Deus o fez maldição, o fez pecado em nosso lugar. Essa é a nossa salvação. É que o justo morreu pelos injustos. E eles não têm essa compreensão. Não. Foi o que o pai dele disse. Não tem, eles não admitem a cruz. Então Jesus é o sublime, é o supremo. E justamente por isso, porque não tinha transgressão, não conheceu a dor da cruz, foi levado fora, para o mundo paralelo. Aquilo ali é uma outra historinha que os cristãos não entenderam, é o que eles dizem. Mas o verdadeiro Issa foi poupado da cruz. E aí eles desfazem o que Jesus de fato veio fazer. Certamente, como diz Isaías capítulo 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos, como o pai dele reputa, quem assim viva ou experimente, tal coisa como oprimido, ferido de Deus, oprimido, desgraçado, maldito, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é pelas suas pisaduras, meu filhinho, que nós fomos sarados. Mas o mundo islâmico não entendeu isso, Maomé nunca alcançou isso. Ele não podia deixar Jesus de fora do livro que ele escreveu, do Alcorão. E dizem que foi dado por um anjo a ele, mas na realidade foi um livro que tem um autor só, que começou na primeira linha e terminou a última. Ele é o dono do livro, Maomé. Diferentemente da Bíblia, que tem tantos autores diferentes em épocas diferentes e vai encontrando o seu filete de coerência no desenvolvimento da história. E quando chega em Jesus, tudo converge para ele, tudo que passou é passado, só interessa agora o que nele se encarna, o que ele ensina e o que ele propõe. O Corão não, é o livro de um homem, e que se tornou o livro de povos da mesma etnia. E Maomé não alcançou o significado da cruz, porque a concepção de Deus que eles tinham era essa: Alá é justo, Alá é grande, e toda transgressão será punida, e já será punida aqui. E por isso eles também fazem jihadis, ou guerras santas, ou ficam com muita dificuldade de não concordar quando vem alguém, ou um país, ou um grupo de pessoas que eles consideram fazerem parte dos infiéis, serem mutilados. Até quando eles acham grotesco, raramente você vê alguém erguendo a voz contra mesmo. Raramente. Porque lá no fundo, eles torcem para que todo mundo que eles consideram ruim sejam punidos o quanto antes, até aqui, e até quando a justiça é tomada nas próprias mãos contra tais pessoas. Então, nada novo, é assim realmente que o islamismo pensa, ou ensina. E aí? Que isso? Estou na casa da minha irmã. Uhum. Pois aqui posso ler o Novo Testamento todos os dias. Uhum. Caio, me ajude. Quero ler o Novo Testamento e conhecer o Cristo. Amém. Um abraço. Amém, meu filhinho. Olha, eu lhe aconselho
a não andar com um livro. Não andar com um livro. O livro tem um papel simbólico no islamismo poderoso, tanto quanto tem entre evangélicos religiosos. As 3 religiões do livro se agarram ao livro: os judeus, os cristãos e os muçulmanos. O mero fato de você andar com um livro que seja o Novo Testamento, o seu pai já é como carregar uma coisa contaminada para dentro da sua casa. Então, não precisa de livro. Aqui, você tem todas as Bíblias digitais do mundo. Só entrar e baixar. Você pode ler na escola, você pode ler no caminho, você pode ler em qualquer lugar. Não tem cara de livro, só tem o conteúdo. Por favor, vamos diminuir o peso. O que eu quero é evitar que você sofra desnecessariamente. Porque se você radicalizar, eles vão te perseguir pesadamente. Aproveite esse haven que você tem aí, esse reduto que você tem na casa da sua irmã de certa liberdade. Seja discreto até com a sua irmã. Não confie em ninguém. Não saia abrindo isso para ninguém da família, ou que tenha essa mesma cultura, porque eles podem sorrir aqui e entregar você ali. E você sofrer consequências que você não está precisando sofrer. Você não está precisando de uma guerra agora, com 14 aninhos de idade, não. Você está precisando de paz, de crescer nesse aprendizado. Entra aqui, dá uma gulgada, escreva Bíblia. Escreveu Bíblia. Mandou ir. Vai aparecer um monte de alternativas de Bíblia para você. Eu leio na Bíblia revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia sem rodapé, sem notas de ninguém, só o texto purinho. Você vai pegar esse texto purinho e vai lê-lo. Mateus, Marcos, Lucas, João, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Vai ler os Atos dos Apóstolos, vai ler as cartas de Paulo. Você vai entender. E a palavra é viva, não é um livro. A palavra de Deus é espírito, é verdade. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus é a palavra. A palavra não é um texto, não é um livro. A palavra é a razão, é o significado, é a luz, é o entendimento. O Espírito é a palavra é o Espírito de Deus. Jesus é a palavra. Quando você vai entendendo, a palavra é um entendimento que se transforma em presença divina, em habitação de Deus. É Cristo vivendo em mim. E vai tomar conta da sua mente, vai tomar conta de todos os seus códigos de pensamento, de raciocínio. Você vai entender. Primeiro a leitura da palavra. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Quando você já tiver lido algumas vezes, me diga. Eu quero que você fale sempre comigo. Mas quando já tiver lido algumas vezes, me diga. Porque eu quero oferecer para você fazer um curso comigo, chamado Caio Fábio Exclusivo, é uma mentoria de espiritualidade. Eu quero que você faça. Normalmente os que fazem se matriculam para fazer. Eu vou pedir para mandarem para você um link para você fazer de graça, mas para isso você tem que estar com mais entendimento para aproveitar melhor esse curso. Já estamos na aula 135 ou 140, se não me engano. 10 minutinhos todo dia vai te ajudar a criar uma visão, uma macrovisão das coisas e de você mesmo. Por enquanto, é a leitura simples. E faça isso com discrição, até em relação à sua mãe ou a quem quer que seja. Tem que tomar cuidado, meu filho. Não pode dar ocasião para que eles te tragam um sofrimento que você não está precisando ter que lidar com ele agora. Parece que, inevitavelmente, daqui a um tempo, você vai ter que encontrar uma sabedoria, porque a proposta de perseguição ou de opressão, ou o desconforto que isso
cause neles a zanga e tudo mais, pode se tornar muito maior. Então vamos diminuir os danos, mas persevere e não desista. A gente está aqui. Eu não sei onde você mora, mas se você morasse em Brasília, eu ia dizer, dá uma chegada aqui, meu garoto, pra gente conversar de vez em quando, tá bom? O que mais que ele diz? Diz alguma coisa? Não, ele para aí, tá? Eu tô te esperando então, tá certo? Esperando você aqui, venha, me conte as notícias. E eu estou orando por você. Eu não cessei mais de orar por você. Desde sexta-feira, não foi quando você falou a primeira vez? Vamos continuar juntos. Um beijo. Vem me ver TV. O canal é você.